Então, damos início à nossa... Damos início à nossa sessão, começando as boas-vindas ao nosso colega Marco Antônio Paulinelli. Seja bem-vindo, doutor Paulinelli. É a nossa primeira sessão com ele. E passo a palavra, então, à secretária para... Senhor presidente, Me passaram nenhum. Sim. eu queria fazer... Aperta esse botão que está aí. Mas já apertei. Tá ligado. Como não? Tá ligado. Porque tá um pouquinho baixo. Tá baixo? Tá ligado. Aí, tá. Tá ligado. Então, senhor presidente, eu queria também fazer a saudação ao colega desembargador Marco Antônio, né, desejar as boas-vindas, dizer que nós estávamos esperando com muita ansiedade, com muita alegria a sua presença aqui, dizer que é o segundo tribunal que acolhe, né, essa alteridade e completamente necessária nesse mundo atual. Dizer do meu carinho, da minha certeza que nós teremos uma composição ainda mais respeitosa ao direito do trabalho, ao processo do trabalho, aos advogados, e com certeza vamos aqui trabalhar em prol dessa efetividade, desse momento tão importante que nós estamos passando. Senhor presidente, novamente pedir licença para dizer do reconhecimento da importância do movimento que acontece hoje no Brasil, né, principalmente em relação aos professores. As escolas em Belo Horizonte estão paradas, né, eu tenho filhos em colégio, dizer da importância de reconhecer que esse momento em relação à reforma da Previdência e também das reformas trabalhistas é muito grave, e dizer que essa manifestação é legítima, como disse o deputado Ulisses Guimarães, a única forma de que o político entenda que é preciso repensar, é preciso pensar, é com o povo na rua. Então, dizendo do reconhecimento desse momento no Brasil, dizer da minha, como é que eu diria, do meu reconhecimento, a legitimidade do movimento e augurar que esse movimento seja levado a efeito com maior reflexão, com maior diálogo com a sociedade e especialmente com mais transparência em relação às contas. Há um vídeo circulando dos auditores fiscais, não há nenhum tipo de abertura para se fazer uma auditoria das contas públicas, há uma manifestação em relação a um déficit da Previdência, sabendo que há 10 anos a Previdência é superavitária, sabemos que existem grandes empresas, infelizmente, que devem valores imensos à Previdência, e aí a conta vai ficar nas costas daquele que trabalha, daquele que faz o seu depósito, e das empresas sérias que fazem o depósito, que estão aí também nesse momento grave de recessão no país, fazendo tudo para continuar suas atividades e manter o cumprimento da legislação. Então, eu acho importante reconhecer isso. Senhor presidente, peço realmente desculpas, já estamos atrasados, mas eu acho que a história se faz no momento em que ela acontece. Então, peço licença para deixar isso registrado, né, que eu acho que isso precisa ser dito, né. Na sessão passada eu acabei não dizendo nada sobre o movimento das mulheres, mas então, nesse caso, né, dizer sobre esse reconhecimento da legitimidade do que está acontecendo hoje no país inteiro. Muito obrigada, peço novamente desculpas. Senhor presidente, você permite que eu também me manifeste? Rapidamente, eu quero dizer que é um orgulho do Ministério Público ter encaminhado para essa instituição, para esse tribunal, um nome como Dr. Marco Antônio Paulinelli, e nós temos a certeza de que a trajetória, né, de muita sensibilidade às causas sociais, de apurado conhecimento jurídico, essa trajetória que marcou a carreira dele como membro do Ministério Público vai continuar aqui nesse tribunal. Então, eu desejo sucesso ao doutor Marco Antônio. Eu vou reiterar as boas-vindas que eu já dei a meu colega, novamente colega, desembargador Paulinelli, e o orgulho que eu tinha e tenho do Dr. Marco Antônio Paulinelli, como profissional e como pessoa sensível que é na defesa dos direitos sociais, no engajamento que tem, do brilhante currículo e que mostra e justifica porque, da maneira mais competente possível, ele exerceu e exerce ainda hoje, todos os dias, as funções que lhe são atribuídas.
É um prazer e é com muita alegria, desembargador Paulinelli, que nós nos recebemos o senhor hoje para compor a 11ª turma. Seja muito bem-vindo nesse tribunal, que seja também muito feliz, porque todos ganhamos com a presença do senhor aqui. Presidente, eu gostaria de agradecer as manifestações de acolhida e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui e o que eu posso prometer é muito trabalho. Obrigado a todos. Bom, doutor Paulinelli, o que nós prometemos para o senhor é exatamente isso, é muito trabalho mesmo. Seja bem-vinda, doutor Paulinelli tem um currículo impressionante, me impressionou muito o seu currículo. Inclusive, eu me lembro quando da votação da lista, eu estava receoso por causa do tempo de serviço, só 6 anos, mas depois, lendo o currículo do doutor Marco Antônio, eu percebi que é uma vida inteira de dedicação ao serviço público, à carreira jurídica. Doutor Marco Antônio, seja muito bem-vindo e, como o senhor mesmo já disse, tem muito serviço. Tem muito serviço, o senhor vai descobrindo aos poucos. Já descobri, já. Descobriu que o Juliano se enganou. Ela foi enganada. A primeira coisa que eu descobri foi isso, vim enganado. Falei com a Juliana, você está enganando ele. Pedi para não falar nada disso. O Zé Reis, depois da primeira conversa com ela, doutor, desistiu da lista. Foi uma conversa só, ele nunca mais apareceu nem na sessão. O Zé Reis. Mas o Marco Antônio estava aqui, coitado, não teve essa oportunidade. Você falou que ia fazer na lista, ele começou com a Juliana no almoço. Já voltou. Nunca mais voltou. Ele desapareceu na sessão. Nem na sessão ele foi mais. Bom, vamos lá. Então vamos ao trabalho, né? Então vamos pregando os processos que têm inscrição para sustentação à distância na pauta física. Então, o primeiro processo para sustentação oral, uma inscrição à distância, vai falar do foro de Juiz de Fora, é o processo 18 da pauta física. 861-2015-056, oriundo da Vara Trabalho de Curvelo, recorrentes Edson Alves de Macedo e Semig Distribuição S.A., recorridos os mesmos e Eletro Santa Clara Limitada. Votam no processo doutora Juliana Vignoli Cordeiro, relatora, doutor Luiz Antônio de Paulo Ienaco, revisor, e doutora Adriana Goulart de Sena Orsini. Inscrito para sustentação, Dr. Paulo Roberto Bacaglini. Dr. Paulo está falando pelo recorrente pela Semig. O senhor só confirma com ele, por favor, se é pela Semig. Paulo Roberto Bacaglini. Doutor Paulo, consegue ouvir? Consigo sim. Bom dia. O senhor fala pela Semig. Sim. O senhor tem a palavra, doutor, por 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, em nome de quem cumprimento os demais desembargadores e juízes convocados, componentes dessa sessão, ilustre representante do Ministério Público do Trabalho, ilustres advogadas, advogados e demais presentes, meus cordiais cumprimentos, bom dia. O recurso ordinário submetido à apreciação insurge-se contra a decisão que considerou ilícita a terceirização dos serviços. Temos que, neste caso, a terceirização ocorreu de forma lícita, mediante licitação pública regular. Inclusive, o TST decidiu sobre o tema em sede de ação civil pública, que declarou lícita toda e qualquer terceirização, considerando que prevê o artigo 25 da Lei 8.987/95, a Lei dos Eletricitários, dando efeito a erga omnes aos processos que versam sobre essa matéria. Esse Tribunal Regional, inclusive, vem reconhecendo a ocorrência de coisa julgada tendo em vista a ação civil pública. A 9ª turma já tem julgado nesse sentido. Outro ponto a destacar é o reconhecimento da isonomia na sentença, sendo que a prova pericial existente nos autos demonstra claramente que as atividades desempenhadas pelo recorrido não são executadas por empregados da recorrente, que são concursados e recebem treinamento específico para tal. Assim, reitera-se as razões do recurso ordinário, pugnando-se pelo provimento do mesmo. Obrigado. Bom, essa é uma situação que nós temos apreciado de forma recorrente. Eu não vou me estender quanto à coisa julgada, não há que se acolher tal arguição diante da falta de identidade
da tríplice identidade. Não se trata das mesmas partes, então não há que se falar de coisa julgada. Entendo pelas provas trazidas aos autos que a ilicitude da terceirização foi robustamente comprovada, motivo pelo qual também entendo que a isonomia salarial há de ser reconhecida. Diante disso, conheço dos recursos, no mérito, nego o provimento ao recurso do reclamante, rejeitando a arguição de coisa julgada, formulada pela CEMIG, dou provimento parcial ao recurso da empresa para excluir as diferenças de adicional de periculosidade em razão da base de cálculo com os respectivos reflexos. É o meu voto, presidente. É uma matéria recorrente, o nosso entendimento que já é conhecido e, nesse caso, eu ampliaria o provimento do recurso da ré. Doutora Adriana? Eu acompanho a relatora. Isso, então, por maioria. Agora a gente vai para a pauta do senhor. A pauta do PJE. Aí agora a gente passa para a pauta do PJE, também tem sustentação, a de 9h15, de relatoria do doutor Rienaco. O processo com sustentação à distância é o número 20 da pauta. Processo 11.105, recorrente, Caixa Econômica Federal, recorrida Aline do Carmo Reis Eleutério. Votam no processo doutor Luiz Antônio de Paulo Rienaco, relator, doutora Adriana Goulart de Senorsini e doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrita para sustentação, doutora Luísa Gouveia de Melo Araújo. A doutora Luísa está falando pela recorrida pela autora Aline. Doutora Luísa? Oi, bom dia. Fala por quem? Pela Aline? Pela Aline. Fala pela recorrida, né? Eu vou antecipar o voto vencedor, doutora, para que a senhora possa se manifestar mais objetivamente. A turma, por maioria, está conhecendo do recurso e negando o provimento. Quer se manifestar? Excelência, manteve a sentença? Mantendo a sentença. Ok, Excelência, sem necessidade de manifestação. Obrigada. Exatamente, estou acompanhando. Deu vencido. Então agora a gente passa para a pauta da doutora Adriana. Agora a pauta de 9h16. 9h16? Isso não pode. Não. Então agora a gente passa para a pauta de 9h16, de relatoria da doutora Adriana, ainda uma sustentação à distância, no número 8 da pauta. Processo 10.294, recorrente Cervejaria Petrópolis S.A., recorrido Leonardo José de Barros. Votam no processo doutora Adriana Goulart de Senorsini, relatora, doutora Juliana Vignoli Cordeiro e doutor Marco Antônio Paulinelli Carvalho. Inscrita para sustentação oral, doutora Chiara Michele Lopes, todos os dois estão inscritos pela mesma parte, doutor Marco Antônio, ambos estão falando pela recorrente cervejaria. Bom dia. Bom dia a todos. Tem a palavra. Eu gostaria só, se possível, constar no sistema aí do PJE, que ontem eu fui fazer o meu cadastramento e não consegui fazer o cadastramento diretamente pela cervejaria. Então, equivocadamente, tá como se eu fosse procuradora do reclamante. Se tiver como constar para a retificação, só para não haver confusão. Doutora, o registro aqui está correto. O registro está correto. Ah, ok. Obrigada. Sobre esse processo, falando aqui pela cervejaria, nós recorremos da sentença ao seguinte fundamento. É uma ação de reversão de justa causa, em que restou apurado na sentença que a justa causa foi indevida e, com isso, foram revertida a justa causa, condenando, a empresa a retificar os documentos, no caso TRCT, entregar as vias pertinentes, pagamento de verbas decisórias, além ainda de indenização e dano moral.
A sentença entendeu que a reclamada, no caso a recorrente cervejaria, não demonstrou o justo motivo a fim de possibilitar a justa causa. A juíza sentenciante fundamentou o entendimento dela unicamente e exclusivamente no depoimento da testemunha que foi ouvida a rogo da empresa. É interessante salientar aqui que, ao entender da empresa, houve uma valoração indevida dessa prova, em detrimento, inclusive, também das demais outras provas que foram realizadas pela reclamada. Não foi uma dispensa arbitrária, muito pelo contrário, né, em controvérsia que, de fato, existiu o acidente no dia 26 de 10 de 2015. A empresa, cautelosamente, fez uma auditoria interna, tanto que a dispensa por justa causa apenas ocorreu mesmo em 17 de novembro de 2015, ou seja, a empresa apurou devidamente todos os fatos. E o que restou constatado que declinou essa falta grave, né, culminando nessa imperícia do autor que veio a essa justa causa? Seria o fato, são dois fatos principais que a empresa gostaria de salientar para a turma. A empresa fundamentou que o caminhão não apresentava falha antes, inclusive estava com a manutenção em dia, e o outro ponto é que o reclamante ele desceu do veículo, deixando o veículo ligado e sem engrenar. Lembrando ainda que o local onde que o reclamante deixou o veículo era uma ladeira, o que denota essa imprudência. Provas constantes dos autos que demonstram que esse caminhão não apresentava a falha anteriormente. De acordo com a testemunha que foi ouvida a rogo da reclamada, inclusive estava presente no dia do acidente, era um ajudante do caminhão, ele informou que ele desconhecia se o freio do caminhão estava funcionando bem. Ou seja, se de fato tivesse um defeito grave, que conforme o reclamante informou na inicial, inclusive por meio também por meio do seu depoimento na ata, praticamente esse ajudante teria ciência dessa situação, o que não ocorreu. Inclusive, ele fundamentou, ele disse que antes do acidente não ocorreu do reclamante frear o veículo e este não corresponder ao comando, ou seja, culminando e corroborando com a tese da reclamada de que o caminhão não apresentava falha antes. Inclusive, foi uma prova, ele alega que ligou para o senhor Vanderlei, o motorista do caminhão, que era o responsável por essa parte de manutenção. A reclamada colacionou aos autos uma declaração do senhor Vanderlei, em que ele alega que o veículo estava em perfeitas condições e que o reclamante apenas ligou no momento mesmo que estava ocorrendo o acidente. Ou seja, demonstrando mais uma vez que o caminhão não apresentava falha. Outro fato importante de salientar é a questão de o reclamante ter deixado o veículo ligado, estando numa ladeira, sem engrenar devidamente. O depoimento do próprio autor, de acordo com a ata, demonstra que efetivamente ele deixou o caminhão ligado, demonstrando assim a imperícia dele, no caso a imprudência, dele neste momento. Então entende, pede provimento que seja reformada a decisão para não reverter a justa causa determinada. Mesmo assim, se for entendimento da turma em manter a justa causa, pugna ainda reclamada pela reforma da indenização em dano moral. Por quê? O fato da empresa ter dado a justa causa por si só não é fator determinante para a indenização em dano moral. Até porque a reclamada não demonstrou, né, que não houve abuso de direito, que a empresa apurou devidamente e corretamente os fatos, e dentro do entender dela, o fato dessa imprudência do autor, além dos prejuízos que foram gerados com esse acidente, que graças a Deus não culminou com vítimas, né, foram só danos materiais, a reclamada entende sem devida indenização em dano moral. Então, mesmo se mantida a justa causa,
a reclamada pugna que seja extirpada da condenação a indenização em dano moral por ausência, né, dos fatos constitutivos para deferimento dessa parcela. Finalizo aqui. Doutora Chiara. Embora conste corretamente que no registro das inscrições a doutora falando pela parte reclamada, eu consultei o registro do processo e o seu nome está constando no polo passivo do recurso, como se estivesse representando o reclamante. E esse cadastramento é feito exclusivamente pelo próprio advogado, nós não temos como fazer essa alteração, não. Então a senhora tem que fazer a exclusão do polo passivo do recurso e se inscrever no polo ativo, porque não é o processo em grau de recurso, o polo ativo é o recorrente, não o reclamante, tá? Uhum. Sim, entendido. Passo a palavra, então, ao relator do processo, doutora Adriana. Sim, pois não, senhor presidente. Fazendo uma saudação à advogada à distância, né? Eu fiz uma análise dos autos da prova, como ressaltado aí na manifestação da advogada. Entretanto, eu acho que o juiz fez uma análise correta da prova que está nos autos, considerando especialmente o próprio depoimento, da testemunha Eduardo Bonifácio da Paixão, porque nos trechos que eu detecto aqui, algumas coisas ele não desconhece, ele não conhece, e ele diz que antes do acidente, após o caminhão já parado, e sem que o reclamante e o depoente estivesse dentro dele, o autor ligou para o encarregado, o senhor Vanderlei, para avisá-lo que o freio do caminhão não estava funcionando. Não há prova em relação que essa falha tivesse sido uma culpa dele, até porque falha de freio, qualquer pessoa que dirige carro sabe muito bem que ela pode ocorrer, não ocorreu antes, mas ocorre de uma hora para outra. Isso é uma questão que é da própria dinâmica do carro. Por outro lado, foi dito que parar em ladeira seria algo errado, uma imperícia, alguma coisa assim. Na verdade, faz parte da própria dinâmica, né, das cidades em Minas Gerais. A gente esteve em Juiz de Fora, sabe qual é a Rua Alfred, sabe que há uma ladeira mesmo, né, então tem que se tem que fazer entrega, isso faz parte da rotina do empregado, né. Então, acho que houve uma análise adequada, então eu estou mantendo a justa causa, né, inclusive com a retificação da CTPS, né? Não, desculpa, mantendo a decisão, inclusive com a retificação da CTPS, né? Tudo conforme deferido na origem. Em relação à indenização dos danos morais, R$3.000, eu acho que o juiz andou bem, porque, na verdade, não é uma indenização muito alta. Uma justa causa aplicada sem um critério, ainda que tenha sido apurada, como disse a doutora, é preciso uma gradação. Então, se entendeu-se que ele deveria ter ligado antes, alguma coisa assim, era o caso de fazer uma gradação, dar uma suspensão, algo, não uma dispensa imediata, né? Eu acho que a justa causa, num contexto de empregado, nesse tipo de função, ela mancha, sim, o histórico, né, da pessoa, né? Houve uma propagação, um conhecimento no ambiente de trabalho, então ele ficou, em relação aos seus colegas, de uma certa forma constrangido. Então, eu entendo que R$3.000 é um valor extremamente razoável, não vejo que houve nenhum tipo de abuso, analisando, inclusive, a questão do porte da empresa. Acho que o juiz andou bem, teve o cuidado necessário, né? Então, por isso, senhor presidente, eu estou mantendo a decisão de primeiro grau e estou acolhendo a ressalva de fundamentos da doutora Juliana, porque realmente, se houve uma falha do veículo, a gente não pode falar em gravidade do fato no contexto dos fundamentos do voto, tá? Então, é dessa forma que eu estou votando, senhor presidente. Muito obrigada. Doutora Juliana. Eu estou acompanhando o voto. Doutor Paulinelli. Também acompanho o voto. Então, por unanimidade. Aí a senhora não vai mexer na conclusão, não, só vai alterar os fundamentos. A gente vai para a pauta da doutora Juliana. Agora a gente passa para a pauta de 9 a 17, de relatoria da doutora
Juliana, também um processo ainda à distância, é o número 1 da pauta. Processo 10.054, recorrente José Carlos Martins, recorrido a DG Empreendimentos Imobiliários, Erélia PP. Votam no processo doutora Juliana Vignoli Cordeiro, relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho e doutor Luiz Antônio de Paula Ianaco. Inscrito por ostentação, doutor Rogério Figueiredo de Salles Figueiredo. O doutor Rogério está falando pela recorrida à DG. Doutor Rogério tem a palavra. Excelentíssimo desembargador presidente, demais componentes dessa egrégia turma, muito bom dia. Inicialmente gostaria de dar também as boas-vindas ao ilustre desembargador, doutor Marco Antônio Paulinelli, desejando também boa sorte nessa nova fase profissional. E quanto ao caso dos autos, senhor presidente, gostaria apenas de salientar dois aspectos principais. Trata-se de uma firma individual, com pouquíssimos empregados, que foi constituída até especificamente para uma construção específica, menos de 10 funcionários. E, nesse caso, o que há de se verificar também, é imprescindível que se leve em conta a boa-fé que rege as relações, a razoabilidade e o bom senso. Isso porque o reclamante, ele foi contratado, ele morava em Volta Redonda, ele declarou que não tinha qualquer lugar para ficar, residir em Juiz de Fora, e por questão de boa-fé, total boa-fé do empregador, foi autorizado e permitido que ele permanecesse à noite no local do trabalho. E assim o fez. E agora ele pretende, além do acúmulo de função, pretende também receber horas extras e ainda danos morais. O juízo, com distinto acerto, bem rejeitou a questão das horas extras e os danos morais, mas deferiu o acúmulo de função. Nesse aspecto, o recurso da empresa é para que seja extirpada também da condenação, uma vez que não houve prova da efetiva prestação de serviços. A prova oral atestou que, inclusive, o reclamante ele tinha ampla liberdade para sair, não tinha qualquer controle. De fato, ele não exercia e não chegou a exercer atividade de vigia. São com essas singelas ponderações que peço ver que seja dado provimento ao apelo empresário e negado provimento ao apelo obreiro com medida de inteira justiça. Obrigado. Relatora, doutora Juliana. Bom, no caso, até na turma nós mesmos discutimos a respeito desse assunto, e é uma pessoa que trabalha e, além de trabalhar, mora na obra. Mora na obra. Pelo fato dele morar na obra, a empresa não teve que contratar vigia, porque ele dorme lá. Então, a análise do feito me convenceu de que certo é que eu não posso considerar que a pessoa trabalhava 24 horas por dia. Efetivamente, eu não posso considerar que exercia a função de vigia no sentido estrito dessa palavra. Mas a empresa usufruiu da presença do autor durante a noite nessa obra. Então, por causa disso, inclusive a prova oral colhida demonstrou que o autor, para se ausentar de lá nos finais de semana, teria que colocar alguém no lugar dele. Então, não tem por que eu não reconhecer que exercia uma outra função. E é por isso que eu estou mantendo a decisão recorrida no sentido de um acréscimo salarial de 40%. Não. Aí é provimento do recurso dele. Está provendo o recurso do reclamante. A sentença, gente. É dos dois. Está negando provimento ao da reclamada. A da reclamada, sim. Quanto ao recurso do reclamante, sim. Quanto ao recurso do reclamante, eu também estou negando provimento, porque sim,
Eu também estou negando provimento, porque eu acho que eu não posso considerar essas horas extras, como eu já disse antes. É improvável que alguém trabalhe 24 horas por dia, e por isso o acréscimo salarial. Por outro lado, em relação à indenização por dano moral, entendo que não restou comprovado. A prova, não houve prova pericial, quanto, por exemplo, nenhuma foto quanto às instalações sanitárias, nem prova pericial. E entendo realmente que não é justificável a indenização por dano moral no caso. Sendo assim, eu estou negando provimento aos apelos. O seu voto é pelos 40% e o 40% do reclamante. Vai dar ou não vai? Eu estou mantendo. A sentença não deu, não? Deu, gente. Eu estou achando que não. Deixa eu conferir. Deixa eu conferir. A sentença eu tinha negado. Não, a sentença já deu. A sentença já deu. Ela deu, na verdade, um adicional por acúmulo de função. Deixa eu conferir aqui. Peraí. Conferir, vamos lá. Eu acho. Vamos lá. Ela deu adicional por acúmulo de função. De 40%. Foi aí a divergência. Eu vou deferir, na verdade, 40% do piso salarial do vigia. Entendendo que não tem, ok? Que não tem parâmetro para os 40%, mas 40% do piso do piso salarial da categoria do vigia, conforme consta do voto. Doutor Paulinelli. Eu acompanho o voto da relatora. Bom, eu vou divergir, porque acho que o voto ficou assim meio no meio do caminho. Ele, assim, como se o reclamante meio que tivesse trabalhado. Então dá por isso, mas não dá por aquilo. Então, na minha opinião, ou ele trabalhou e tem direito a receber todas aquelas horas, ou ele não trabalhou e não tem direito a coisa nenhuma. Para mim, ele só morava no local, então eu daria problema esses livros. Eu fico vencido, então. Então, só confesse para mim, vai prevalecer essa conclusão da doutora, definir 40% pelo salário de vigia, o senhor vencido que negava antes, não é isso? Isso aí. Prevaleceu o voto, então, da relatora. Agora a sustentação de instância acabou. A gente volta para a pauta física. Então, voltamos para a pauta física. Então, nós estamos fazendo aqui a discutir a analogia Estou fazendo aqui uma discussão teórica. Eu igual o professor. Desculpa, eu nem forte. Então, na sequência. Agora a gente volta para a ordem normal de sustentação oral. Então, voltando para a pauta física, é o processo número 9 da pauta. Processo 260-2015-011, oriundo da 11ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Recorrente, Zé Cristina de Souza e Viação Jardins S.A. Recorridos os mesmos. Votam no processo a doutora Adriana Goulart de Sena Orsini, relatora, doutora Juliana Vignoli Cordeiro e doutor Marco Antônio Paulinelli Carvalho. Inscrito para ostentação, doutor Paulo de Tasso Ribeiro Bueno, pelo recorrente. Doutor Paulo não se encontra presente. Relator, doutora Adriana. É o número 9. Número 9. É o primeiro da lista. Ok. Nossa. Bastante coisa. Vamos lá. Estou determinando a retificação. Peraí só um minutinho. Vou colocar aqui. Relator, Adriana. Então, vamos lá. A retificação da capa dos autos e dos registros informatizados para que conste como classe processual recurso ordinário em procedimento sumaríssimo, ROPS. Eu estou conhecendo os recursos ordinários interpostos pela reclamante e pela reclamada, visto que próprios, regulares, tempestivos e subscritos por procurador regularmente constituído nos autos. E faço menção, inclusive, às procurações, ao preparo recursal e todas as folhas. Eu estou dando parcial provimento ao recurso do reclamante para crescer a condenação, o pagamento das seguintes parcelas. Letra A. Indenização no valor de R$ 250, visando o ressarcimento dos gastos da autora com aquisição de uniforme. Letra B. Multas convencionais em decorrência das violações à cláusula 7ª da CCT, folha 55, referente aos descontos, e a cláusula 13ª da CCT, folha 56, referente à PLR. Estou dando parcial provimento ao recurso da reclamada para reduzir o valor dos honorários para R$ 1.800.
Quanto mais estou mantendo íntegra a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 895, parágrafo 1º, inciso 4º do texto consolidado, pela redação que lhe foi dada pela Lei 9957, de 12 de janeiro de 2000. É assim que eu voto, senhor presidente. Doutora Juliana. Sem divergência. Doutor Paulinelli. Acompanho. Então, por unanimidade. Próximo agora é o número 25 da pauta. Processo 1617-2014-135, oriundo da terceira vara do trabalho de Governador Valadares. Recorrentes: Elisângela Aparecida Mineiro, município de Governador Valadares, e Pavotec Pavimentação Terraplanagem S.A. Recorridos os mesmos. Votam no processo doutora Juliana Vignoli Cordeiro, relatora, doutor Luiz Antônio de Paula Ienaco, revisor, doutora Adriana Goulart de Sena Orsini. Inscrita para ostentação, doutora Juliana de Carvalho Pimentel, pelo recorrente. Doutora Juliana não se encontra presente. Doutora Juliana. Conheço os recursos ordinários interpostos pelas partes e, no mérito, rejeito a arguição de legitimidade passiva de causa suscitada no apelo do município, negando provimento ao apelo. Provejo parcialmente o recurso da reclamada Pavotec para determinar que, na apuração das horas extras, seja observado o disposto na súmula 366 do colente TST, quanto ao início e término da jornada e quanto ao intervalo, computados os minutos faltantes para completar 1 hora, apenas uns 2 dias em que esse lapso for superior a 5 minutos. Ainda parcialmente dou provimento ao recurso da autora para acrescer da condenação pagamento das diferenças adicional de insalubridade em grau máximo por todo o período contratual, considerando para tal pagamento, com base de cálculo, o salário mínimo e reflexo em aviso prévio, 13º salário, férias acrescido de 1/3, FGTS mais 40%. É o meu voto, presidente. Juliana, por que esse limite de 7h20 na jornada diária? Tem convenção? Tem convenção coletiva? Então não tem divergência, não. Eu estou de acordo com o voto. Doutor Paulinelli? Não sou eu, não. Esse é a doutora Adriana. Isso sou eu, esse hoje. Esse sim, é o caso, acompanho. Né? Então, ficou unânime. Retira a divergência. Próximo agora é o número 27 da pauta. Processo 1834-2014-136, oriundo da 36ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Recorrente: Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte e Vander Cabral Meira. Recorridos os mesmos. Votam no processo doutora Juliana Vignoli Cordeiro, relatora, doutor Luiz Antônio de Paula Ienaco, revisor, e doutora Adriana Goulart de Sena Orsini. Inscrita para ostentação, doutora Bárbara dos Santos. A senhora está falando pela Santa Casa, doutora? Isso. Pela primeira recorrente. Doutora, tem a palavra. Quero cumprimentar a todos na presença do doutor presidente. Eu vou começar minha ostentação quanto à prejudicial de mérito de prescrição total em relação à indenização por danos morais pela doença ocupacional. Não obstante tenha o perito médico constatado a doença ocupacional por ter contribuído nas lesões degenerativas, é possível verificar pelos exames e pelas cirurgias e readaptação do trabalhador, que do período de 2004, quando começou a dar sintomas da doença, até 2009, que foi a readaptação do mesmo na função, só um minuto. Que foi constatada a incapacidade do trabalho em 8 de outubro de 2017, em que o INSS certificou tanto a incapacidade quanto reencaminhou para a readaptação profissional, que decorreu-se 5 anos da constatação da incapacidade. Existe uma celeuma nos entendimentos do TST de que a prescrição começaria a contar ou 3 anos contados do novo Código de Processo Civil ou 5 anos a partir da data da emenda 45 da Constituição. Então, contados da data da incapacidade constatada pelo INSS, que inclusive
concluiu pela readaptação de função do reclamante, que foi em outubro de 2007, restaram constatada a prescrição quinquenal do direito de pleitear a indenização por danos morais por doença incapacitante. Quanto ao intervalo entre a jornada, a Santa Casa só passou a cobrar, exigir o registro de ponto a partir de julho de 2007, sendo que o período anterior não era exigido o registro de ponto. No entanto, a testemunha ouvida, a rogo do reclamante, ele afirmou que o reclamante e o depoente sempre gozou de uma hora de intervalo entre a jornada. No entanto, o douto juízo deferiu 1 hora de intervalo entre a jornada conforme os cartões de ponto. Como nesse período não tem registro de ponto, deve-se considerar o depoimento da testemunha ouvida a rogo do reclamante, com base na súmula 338 do TST, já que a não juntada do cartão de ponto faz presunção relativa, sendo que prova em contrário deve-se prevalecer a prova. Tá vendo? Foi condenado também a reclamada ao pagamento de feriados. No entanto, os feriados foram considerados como horas extras, o que data vênia não pode ser mantido, já que a súmula A súmula 148 diz que o trabalho prestado em domingos e feriados não compensados deve ser pago em dobro. Então, o dobro data vênia, ao meu entender, significa o dia e não horas trabalhadas. Caso seja mantida a decisão quanto à inaplicabilidade da prescrição quinquenal ao acidente de trabalho, a reclamada pleiteia a minoração da condenação, já que o próprio perito afirma que houve apenas com causa do trabalho desenvolvido pelo empregado no acidente. Então, a reclamada entende que R$10.000 seria um valor vultuoso bastante para ter apenas contribuído, já que o perito constata que o reclamante teria essa doença independentemente da prestação de serviço para a reclamada. E peço provimento ao recurso da reclamada. Doutora Juliana. Vou começar pela prescrição. Bom dia, doutora. Que foi o primeiro ponto abordado. Eu realmente afastei a prescrição pelo fato de ter havido o autor efetivamente foi readaptado e começou a exercer a função de porteiro no dia 1º/4/2011. Foi a partir daí que eu passei a contar aos 5 anos e, por isso, eu afastei a prescrição. Excelência, pela ordem. Na realidade, foi 17/8/2009. As folhas 937, verso... perdão. As folhas 900... Doutora Adriana, fale para a doutora também. Fale para a doutora também. Só se o senhor presidente... É uma questão de fato que a doutora levantou apenas e a relatora já respondeu. As folhas 937, verso, consta que o início da função e foi essa data que eu utilizei para fundamentar o... Tá aí, por favor. 937, verso.
Consoante relato inicial e dados contidos nos laudos periciais de folhas 967 verso e 966 verso, nada obstante o vínculo formal de agente de atendimento porteiro ocorrido aos 17/8/2009, efetivamente o reclamante foi adaptado nessa função a partir do dia 1º de abril de 2011. Com efeito, a prescrição observa, de fato, o princípio da actionata, consistente na data em que a parte teve ciência inequívoca da lesão, a fim de que possa buscar a reparação do dano decorrente do acidente do trabalho e doença profissional, ocupacional. Então, nesse sentido, o meu voto é no sentido de afastar a prescrição. Quanto às horas extras, o cotejo dos cartões de ponto com os contra-cheques correspondentes denunciam a existência de minutos residuais sem correspondente cômputo e remuneração, ainda que considerada a tolerância prevista no parágrafo 1º do artigo 58 da CLT. As horas extras habitualmente prestadas repercutem sobre os repousos. Desprovejo. Intervalo intra. Tem parcial, eu provi parcialmente, porque realmente restou comprovado que não houve o descumprimento de forma constante. Então, provejo o apelo também, nesse contexto em que fidedignos os cartões de ponto e que consta a marcação dos intervalos, provejo parcialmente o apelo da reclamada para, seguindo a diretriz traçada pela JSDI 1-233 do Colento TST, determinar que, em relação a um período sem registro do intervalo, seja considerada a média dos lapsos intervalados apurados nos cartões de ponto dos demais meses, bem assim considerado como usufruído o intervalo intrajornada de 1 hora em 6 dias no mês, conforme a prova. Provejo o apelo também no que tange a observância da tolerância de marcação do intervalo de 5 minutos e, por conseguinte, quanto à limitação da hora intervalar aos dias em que o intervalo intrajornada foi inferior a 55 minutos, porquanto, nessa hipótese, a pequena natural oscilação do intervalo não contraria o objetivo de alimentação e descanso. Divisor não foi abordado da tribuna, mas eu estou negando provimento. Quanto aos feriados, a teor do disposto no artigo 9º da Lei 605 de 49, da súmula 146 do TST, quanto elaborados, os feriados devem ser remunerados em dobro, independentemente da jornada cumprida, caso não concedida a folga compensatória. Assim, eu estou desprovendo o recurso no aspecto. Também quanto à prorrogação do adicional noturno, acolhi parcialmente os honorários periciais, reduzindo para 1.500, e dei provimento ao recurso da ré para excluir da sentença a determinação de hipoteca judiciária. Mantive também a justiça gratuita. Desprovido o recurso do autor quanto aos biênios, os reajustes da prescrição. Vou à conclusão, presidente. Conheço os recursos interpostos, principal e adesivo. Nego provimento ao apelo do autor e, quanto ao recurso da ré, rejeita a arguição de litispendência e do parcial provimento para determinar a Secretaria da Vara de Origem, que oficia com a 44ª Vara do Trabalho dessa capital, na qual tramita a ação coletiva, que eu indico, dando-lhe ciência da presente demanda, encaminhando cópia das decisões proferidas no feito, a fim de evitar o bis in idem. Determinar que, em relação ao período sem registro intervalo intrajornada, seja considerada a média dos lapsos intervalados apurados nos cartões de ponto dos demais meses, bem assim considerado como usufruído o intervalo de 1 hora em 6 dias do mês, devendo ser excluída da condenação o pagamento de 1 hora extra nos dias em que o efetivo gozo no intervalo intrajornada foi de 55 minutos ou mais, reduzido o valor dos honorários periciais para R$ 1.500 e para excluir da sentença a determinação de inscrição de hipoteca judiciária. Mantive o valor da condenação. É o meu voto, presidente. Sou o revisor. Marco inicial da prescrição nesses casos. A jurisprudência é pacífica a respeito, seria a consolidação das lesões.
Nesse caso, o reclamante, quando retornou do afastamento, foi readaptado na função de porteiro em agosto de 2009. Não houve alteração no registro formal, o que ocorreu apenas em 2011, quando ele foi registrado como agente de atendimento. Mas a readaptação ocorreu, de fato, quando ele retornou. Quanto a isso, não tem a menor dúvida, ele retornando foi readaptado, isso aí a prova dos autos é clara e inconteste com relação a essa readaptação ocorrida em agosto de 2009. Então, quando ele ingressou com essa ação, o prazo recursal, o prazo prescricional já tinha corrido. Eu acolheria a prescrição. Doutor Paulinelli. Não, sou eu, sou presidente. Doutora Juliana. Ainda é daqueles casos. Doutora Adriana. Não, pois não, senhor presidente. Eu, acompanhando o voto da doutora Juliana integralmente, todos os aspectos, inclusive na questão, e em relação àquele fato que ocorreu, simplesmente é porque eu estava mais próximo, talvez, da doutora Juliana, e por isso eu intervi, porque a gente tem realmente moralidade, uma informalidade, mas é sempre bom a gente ter esse cuidado em relação às sustentações orais, para que não vire um debate igual ocorre às vezes em sala de audiência, sem qualquer tipo de... Foi só no sentido de manutenção da ordem, viu, senhor presidente? Nada no sentido de se autorizá-lo de forma nenhuma, tá? É apenas para um esclarecimento. Muito obrigada pela participação. Esclarecimento, eu esclareço a Vossa Excelência que não houve interrupção, o que houve foi a arguição de uma questão de fato vinda da tribuna, que é direito da parte, com previsão, inclusive regimental. Questões de fato admitem interferências e foi que era questão de fato, foi de pronto respondida pela relatora, sem necessidade de intervenção dessa presidência. Apenas, realmente, senhor presidente, mas os advogados costumam pedir à presidência para fazer esclarecimento de questões de fato. Então, se fica um debate entre o advogado da tribuna e ela estava proferindo o voto, o senhor me perdoe, mas eu acho que a minha intervenção é no sentido da boas ordens do trabalho, jamais para desautorizar ou tirar dela a palavra no esclarecimento de fato. Lembrado, Vossa Excelência, ela deveria ter se dirigido a mim, mas eu interferiria se a relatora não tivesse respondido antes, e sem ver nenhum problema nessa interferência. Então, na verdade, a interferência impertinente foi de Vossa Excelência, e não da advogada nem da... Na sequência. Agradeço, bom dia. O último processo com inscrição na pauta física é o número 1 da pauta, processo 954-2013-076, oriundo da Vara do Trabalho de São João del Rei. Agravante, Ministério Público do Trabalho. Agravado, Sindicatos de Trabalhadores em Transportes Rodoviários Urbanos, Vias Internas e Públicas de São João del Rei e Região, e Inácio José de Carvalho. Votam no processo doutora Adriana Goulart de Senorsini, relatora, doutor Luiz Antônio de Paulo Ienaco, revisor, doutor Marco Antônio Paulinelli Carvalho. Inscrita para sustentação oral, doutora Maria Helena da Silva Gutierrez. Doutora Maria Helena está falando pelo agravante, Ministério Público. O Adriana, foi registrado no impedimento? Impedida. Esse processo já foi redistribuído, já não é mais a senhora que atua. Lá atrás. Marco Antônio, isso mesmo. Tem inscrição dela, né? Da doutora Maria Helena. Esse processo trata de uma questão que é bastante específica do Ministério Público, que é a execução de obrigação de fazer e de não fazer. Geralmente, as ações na Justiça do Trabalho estão versando sobre créditos trabalhistas, né, sobre pagamento. E a maior parte das ações do Ministério Público, a não ser que se trate da multa que nós pedimos, da indenização por dano moral coletivo, ela vai versar sobre obrigações de fazer e de não fazer. E nesse caso específico, a excelentíssima juíza da Vara do Trabalho de São João del Rei, competentíssima, mas nesse caso específico ela entendeu que o Ministério Público não poderia exigir a obrigação de fazer
antes do trânsito em julgado da sentença. E por isso que o Ministério Público recorre, na medida em que esse entendimento, inclusive a douta juíza, ela argumentou com a súmula 410 do STJ, que seria nesse sentido, de que só é possível exigir a obrigação de fazer após a intimação da parte para o cumprimento, e isso seria ao final, né, depois do trânsito em julgado. Por isso o Ministério Público recorre, porque não pode concordar com esse entendimento. Inclusive, a nossa prática, durante toda a atuação do Ministério Público, mostra exatamente o contrário. Nós temos feito execução provisória de obrigações de fazer e de não fazer. Não há nenhuma exceção na lei a obrigação de fazer ou de não fazer, no sentido de ser possível a execução provisória. Pelo contrário, né, o antigo 461 do CPC antigo, que eu não vou lembrar o número agora, ele já falava, né, de uma execução a critério do juiz, no momento que ele considerasse que era oportuno, né, a pedido da parte, obviamente, mas já se poderia estar se fazendo, e inclusive sob pena de pagamento de multa. A execução provisória da obrigação de fazer, no entendimento do Ministério Público, e ele junta decisões aqui dessa casa no mesmo sentido, é que a única coisa a única vedação é a mesma que vale para os demais créditos trabalhistas. Se a execução é provisória, não se vai até a penhora, né? Então, a execução dos créditos irá até a penhora, mas não haverá nenhum óbice a executar a execução provisória da obrigação de fazer. Ainda mais quando se tem aqui uma sentença que estabeleceu um prazo específico para o cumprimento da obrigação. A sentença disse 30 dias. Então, no caso aqui, é fora de dúvida que quando o sindicato ele só cumpriu a obrigação 2 anos depois, antes do trânsito em julgado, mas 2 anos depois da sentença, ele incorreu, ele estava em mora e, portanto, ele deve responder pelo pagamento da multa também fixada na sentença. E por fim, eu só queria fazer uma distinção, excelentíssimos julgadores, em relação à questão do entendimento do STJ. Né? O entendimento do STJ se aplica a relações cíveis. Né? Ele é completamente incompatível com a justiça do trabalho, que é uma justiça célere, que é uma justiça que ela procura cumprir justamente, fazer com que as decisões sejam efetivas e, portanto, seria fora de questão exigir, imaginemos, por exemplo, uma CTPS que tem que ser entregue e eu só vou entregar, o empregador só vai entregar quando transitar em julgado a decisão. É uma obrigação de fazer, não é? Ele tem que anotar a CTPS, ele só vai só após o trânsito em julgado? Claro que não. Então, o fundamento aplicado pela juíza de primeiro grau, ele é completamente incompatível com a natureza do direito do trabalho, né? E, portanto, ele não pode prevalecer. A execução provisória de obrigação de fazer, e o Ministério Público, então, pede que os excelentíssimos julgadores deem provimento ao agravo de petição. Doutora Adriana. Pois não, senhor presidente. Em relação, examinando os autos, né, na verdade, o que o Ministério Público quer é a multa astrente imposta na sentença de folhas 879/885, né, que ela seja exigível desde o momento em que houve o descumprimento da decisão e não somente após a ocorrência do trânsito em julgado, ante a não concessão do efeito suspensivo da execução. Exatamente. A decisão, ela foi clara,
dizendo que 30 dias depois teria que ter sido cumprido. Não foi concedido o efeito suspensivo, como, aliás, é da própria essência do processo do trabalho, a não concessão do efeito suspensivo. Se tivesse sido ok, a gente poderia estar discutindo isso. Então, eu entendo que realmente, como não houve a concessão do efeito suspensivo à condenação, de modo que a obrigação de fazer a ré já era devida desde que tornou ciente da sentença. Ela sabia que 30 dias ela teria que cumprir, né, o que estava determinado na sentença de folhas 879/885. Em relação à súmula 410 do Colendo STJ, é imperativo ressaltar que esse tribunal não aplica tal súmula, né? Havendo entendimento ser disso, que o título executivo resultante da ação civil pública, que estabelece prazo para cumprimento de obrigação de fazer, já é condição suficiente para cobrar a multa do réu, caso este não cumpra a obrigação. E do exame dos dados que constam no processo, a gravada já estava perfeitamente ciente de que deveria cumprir a obrigação desde a intimação da sentença. Sentença essa, repito, com prazo estabelecido para cumprimento da obrigação de fazer. Houve atraso de 500 dias para, finalmente, o sindicato réu realizar a obrigação de fazer, consistente na realização de nova eleição. Ou seja, durante 2 anos, se continuou sem fazer eleição. Ótimo. Né? Se a gente vai para o direito material concreto, foi simplesmente um descumprimento do que tinha sido decidido na sentença. Uma afronta, na realidade, ao que foi decidido. 500 dias depois, aí ele resolve cumprir, porque vê que não houve recebimento do recurso de revista e que está na hora, então, de fazer eleição. Eventualmente, algumas questões foram apagadas. 2 anos dá tempo de fazer novos arranjos, né? Então, quer dizer, 2 anos é um prazo ótimo, simplesmente. Entretanto, voltando à questão processual estrita, porque também o conflito ele se dá de várias formas, não apenas no processo, isso aí qualquer pessoa que fez, né, qualquer cursinho de conciliação sabe todas as dimensões do conflito, mas voltando ao caso concreto, neste caso, havia obrigação estabelecida na sentença, prazo estabelecido na sentença e não concessão de efeito suspensivo. Dou provimento ao agravo para reconhecer que a obrigação de pagamento da multa iniciou-se a partir da data da intimação da sentença. É assim que eu voto, senhor presidente. Sou revisor. O sistema jurídico brasileiro prevê o duplo grau de jurisdição, ou seja, toda parte tem direito a ver suas arguições apreciadas em 2 níveis jurisdicionais. Nesse caso aqui, houve uma decisão de primeira instância e um recurso ordinário dessa decisão. O sistema processual trabalhista, de fato, prevê que não há suspensão, não há efeito suspensivo ao recurso, podendo a parte promover a execução provisória, que não é o que ocorreu aqui. Existe também a figura da tutela antecipada, deferimentos liminares, que também não foram previstos. O dispositivo da sentença diz apenas declarar nulo o processo eleitoral, convocação de novas eleições sindicais em 30 dias, com integral observância do disposto estabelecido no Estatuto Social. Não declarou 30 dias da publicação da sentença, nem fez menção ao trânsito em julgado. Na omissão do julgado, cabe ao juiz presumir de acordo com o ordinário. E o ordinário na lei é que, quando se estabelece um prazo para cumprimento de decisão, tem-se como termo a exigibilidade integral dessa decisão, que é o trânsito em julgado. Por isso eu entendo que esses 30 dias devem correr do trânsito em julgado da decisão, uma vez que a julgadora de origem não declarou que esse termo seria a publicação da sentença e que a parte não exerceu a faculdade de promover a execução provisória do julgado, aguardando, assim, o seu trânsito em julgado. Então, eu divido nesses termos. O terceiro votante aqui esse processo foi redistribuído para mim como revisor. Então, o terceiro votante, doutor Paulinelli. Eu entendo que no caso aí das decisões trabalhistas, a regra é a não concessão do efeito suspensivo. No caso dos autos, não foi concedido qualquer efeito suspensivo.
a decisão que determinou o cumprimento da obrigação de fazer a partir de 30 dias. E, dessa forma, eu voto com a relatora, justamente ainda em face ao caráter inibitório da ação civil pública, que, no meu entendimento, deve ser, de regra, a decisão deve ser cumprida imediatamente, independente do trânsito julgado, independente da interposição de recurso. Então, prevalece o voto, então, por maioria. Agora acabou, a gente vai para o PJE. Então, agora a gente passa para a sustentação oral nos processos do PJE. Voltamos para a pauta de 915, de relatoria do Dr. Ianaco. Primeiro processo com inscrição é o número 9 da pauta. Processo 10.424, recorrente Luiz Henrique Severino e Usina Monte Alegre Limitada, recorridos os mesmos. Votam no processo Dr. Luiz Antônio de Paula Ianaco, relator, doutora Adriana Goulart de Senorsini e doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrito para assentação, doutor André Smith de Brito. O senhor está falando pela usina, não é isso? Pela usina. Ele fala pela usina, Monte Alegre. 9 da pauta? É recorrente. 9. É recorrente. Tem a palavra, doutor. Eminência desembargador presidente, ilustres componentes da outra turma, ilustres representantes do Ministério Público, senhora secretária, colegas presentes, desembargador Marco Antônio, a quem desejo boas-vindas e sorte nessa empreitada, a competência nós sabemos que ele tem. A questão do recurso aqui, eu confesso que eu até inscrevi nessa sustentação, pedi para me inscrever em razão da questão do banheiro, mas não foi objeto de recurso essa questão do banheiro, porque a doutora Adriana mencionou na semana passada, e como julgou improcedente, não houve recurso do reclamante. Eu acabei de vir até de na 8ª turma em que houve uma perícia e se constata exatamente que a partir de determinado está tudo cumprido. Eventualmente surgem algumas divergências, mas no mais a questão aqui tem matéria comum nos dois recursos, que é a questão do trabalho de 24 a 6, que o juiz entendeu, condenou nos 15 minutos de intervalo. O que eu chamo a atenção é que o recurso do reclamante é limitado a esse turno, né? E que a inicial, no recurso, ele coloca uma frase em que menciona minutos residuais para justificar a hora extra e para mudar o intervalo de 15 para 1 hora. Eu chamo a atenção só que isso não está na inicial. A inicial é só a questão da jornada noturna. Se a jornada noturna vai influenciar ou não no coisa. Como a matéria é comum, a reclamada pede para excluir. E tem a questão do enquadramento que não vai refletir propriamente no julgado, né? Orentiner é questão de interpretação, né? A empresa entende que tem que prevalecer em qualquer situação a CT, nos termos das novas decisões do Supremo. Questão de intervalo também. Então, no mais, reiterar os termos do recurso. Doutor, a matéria é extensa e recorrente. O senhor vai ter acesso aos fundamentos do voto hoje da publicação, então eu vou direto à conclusão para ganharmos tempo. Estou conhecendo os recursos, exceto no que concerne o recurso do autor, matéria atinente ao protesto judicial por ausência de autenticidade, no mérito do parcial provimento a ambos. Ao do reclamante para declarar que os acordos coletivos de trabalho firmados pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário, Urbano, Vias Internas e Públicas de Alfenas e região não se aplicam ao seu contrato de trabalho. E ao da reclamada para excluir as horas extras oriundas do cômputo das horas noturnas, mantido o valor da consideração por compatível. Doutora Adriana, né? Tem outro escrito. Olha, tem outro escrito também? Nesse comigo, não. Nesse não. É da Alfenas também, porque está com tempo. A vez dele vai chegar. Então, doutora Juliana. Estou de acordo. Doutora Juliana? Também acompanho. Então, prevalece Muito obrigado. O voto por unanimidade. Próximo, então, é o 17 da pauta. Processo 11.038, recorrentes Adilson Francisco de Paula e Viação São Benedito Limitada, recorridos os mesmos. Votam no processo doutor Luiz Antônio de Paula Ianaco, relator, doutora Adriana Goulart de Senorsini e doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrito para ostentação, o senhor é o doutor Hugo? Isso. Doutor Hugo Leonardo Teixeira. O senhor está falando pela Viação. Pela Viação. Pela recorrente Viação São Benedito.
Tem a palavra. Excelentíssimo desembargador presidente, demais pares aqui presentes. Venerando a sentença proferida pelo juízo do trabalho de Alfenas, condenou a reclamada ao pagamento de diferença salarial, por afastar o acordo coletivo e aplicar a convenção coletiva firmada pelo Simpras, que é o Sindicato das Empresas em Transporte de Passageiros de Minas Gerais. O acordo coletivo referiu-se ao transporte urbano de passageiros, ao transporte coletivo de passageiros. A convenção coletiva, no entanto, declara expressamente ipsis literis os seguintes termos: o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Poços de Caldas e Região esclarece que a convenção coletiva de trabalho firmada com o Sindicato das Empresas em Transporte de Passageiro de Minas Gerais refere-se ao transporte intermunicipal, interestadual, fretamento e turismo de linhas regulares dentro do Estado, e não às concessionárias de transporte coletivo urbano. Este excerto foi extraído da própria convenção coletiva. Obviamente, esta convenção coletiva não se aplica às concessionárias de serviço público no que diz respeito a transporte urbano de passageiros. Obviamente, então, havia total espaço para que as concessionárias celebrassem os seus próprios acordos coletivos. Eu gostaria de destacar que essa diferença salarial é natural. O motorista que promove viagem intermunicipal dentro de todo o estado de Minas Gerais, normalmente, sim, ofere uma remuneração maior do que o motorista de transporte urbano. E, além disso, excelentíssimos desembargadores, eu gostaria de destacar que o meritíssimo juiz Acor manteve todos os benefícios do acordo coletivo. Ou seja, ele considerou o acordo coletivo em sua inteireza. Somente no momento de se considerar o piso salarial, ele aplicou a convenção coletiva, cujo trecho expressamente ressalva que ela não se aplica ao transporte urbano, mas sim e tão somente ao transporte intermunicipal, rodoviário e de turismo do Estado de Minas Gerais. Essa circunstância é extremamente gravosa para a empresa. A empresa tem uma grande preocupação com esta circunstância, até porque, como levantou o próprio juízo de primeiro grau, contra ela fica suspeita dela ter, de alguma forma, influenciado os dirigentes sindicais locais a estabelecer um acordo coletivo em condições contrárias aos interesses dos trabalhadores. Entretanto, não foi isso que ocorreu. O que ocorreu é que as atividades são absolutamente distintas. Esse piso salarial distinto é absolutamente natural. O motorista rodoviário ganha mais, ofere uma remuneração reconhecidamente, notoriamente superior ao do motorista urbano. O que se exige de um motorista intermunicipal é mais do que se exige de um motorista urbano. A fiscalização sobre a atividade de um motorista rodoviário é maior do que aquela sobre um motorista urbano. Então, com essas considerações, eu peço o provimento do recurso da reclamada, para que se prestigie o acordo coletivo, livremente pactuado entre as partes, levando-se em conta, volto a dizer, a diferença das funções. Não se pode equiparar um motorista urbano com um motorista que sai do sul de Minas e vai até Montes Claros, talvez passe dias fora da sua residência. Nesses termos, eu insisto pelo provimento do recurso. Obrigado pela atenção.
convenção coletiva da categoria estabelece um piso para a categoria de motorista e faz uma ressalva, uma redação tanto truncada, a meu ver, dizendo que nenhum novo acordo ou convenção coletiva estabelecerá piso salário diferente para motoristas em valores inferiores ao negociado nos casos de transporte interestadual e intermunicipal, fretamento e turismo. O que deixam de ver que, no caso do motorista urbano, a possibilidade ainda existe. E é o que acontece aqui. O que se aplica no caso do reclamante, como bem trazido à tribuna, é que o reclamante trabalhava no transporte urbano. Então, não incide a situação dele naquela vedação estabelecida na CCT, que garantiu aquele piso apenas para o transporte interestadual e interurbano. No caso do transporte urbano, prevalece existindo o acordo coletivo local. É por isso, nesse tópico, eu dou provimento ao recurso da reclamada para afastar a aplicação das convenções coletivas. Dou também provimento ao recurso do reclamante, em outros termos, vou indo direto à conclusão, estou... Cadê a conclusão aqui? Por que embolou tudo aqui dentro? Aí. Então, o recurso da reclamada fica provido para afastar a aplicação das convenções coletivas juntadas com a inicial e, por conseguinte, excluir condenação às diferenças salariais e reflexos. O do reclamante, provido para condenar reclamado ao pagamento de uma hora extra a título de intervalo intra-jornada nos dias em que houver labor superior a 6 horas, e o demandante não tiver se ativado no regime de dupla pegada, conforme se apurar nos cartões de ponto, com reflexos em férias mais 1/3, 13º, aviso prévio indenizado, repouso semanal e FGTS mais 40%. O acordo está dispensado, né? Então, ambos os recursos providos nesses termos. Eu vou pedir vista desse processo. Vai pedir vista? Então, retirado com vista para a doutora Adriana. Doutora Juliana, né? Doutora Juliana. Vai... Eu vi nessa vez ela. Doutora Adriana, quer proferir seu voto uma vez ou vai aguardar? Tá. Então, retirado. Pode seguir, dispensado. Pode. Próximo é o 29 da pauta. Processo número 11689, recorrentes Fly Logística e Armazenagem Limitada, Excelência Armazenagem de Frios Limitada, EPP. Recorridos Elvésio Gonçalves Marcos, Fly Logística e Armazenagem Limitada e os mesmos. E o Wikibold, Nosso Pão, Indústrias Alimentícias Limitada. Votam no processo doutor Luiz Antônio de Paulo Ianaco, relator, doutora Adriana Goulart Senocim, doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrito para ostentação, doutor Ismário José de Andrade. O senhor está falando por quem, doutor? O senhor está falando por quem? Qual parte? Pelo reclamante. Pelo Elvésio. Os dois recorreram, né? Aqui no meu registro está a Fly e a Excelência Armazenagem de Frios. O reclamante é recorrido. É recorrido? Só tem um recurso? Por que está constando dois aqui? Tem que abrir. Não. Recorrente é só empresa? É só empresa. Mas eu não sei se é uma peça única. Muito bom. Vou antecipar a conclusão, facilita a fala do senhor. Eu estou negando provimento ao recurso. O senhor quer se manifestar? Está negando provimento. Excelência, eu só quero dizer que agiu com sapiência a meritíssimo juiz, uma vez que foi provado o vínculo empregatício do reclamante, pois havia subordinação, havia horário e está incumprido no artigo 2º e 3º da SLT. Espero que
os demais juízes, voto de acordo com Vossa Excelência. E queria fazer um alerta. Ontem foi muito discutido na quinta vara sobre alguns políticos, inclusive querendo acabar com a nossa justiça do trabalho, entendeu? Que lamentavelmente, entendeu? Para mim, nesse país, é a única que faz verdadeira justiça nesse país. Eu só tenho uma ressalva a fazer. Está criando na primeira instância um barril de pólvora, fato de marcar audiência para 2018, 2019. Eu, particularmente, que milito há mais de 35 anos, eu não vejo razões para isso, em questão de excesso de serviço do juiz. Porque eu tenho feito audiências nas quarta, quinta-feira, audiência de instrução marcada para 9h30 da manhã, outra para as 10h30 da manhã, e será a última da pauta. Então, eu que represento um pingo d'água no meio do oceano, eu quero deixar, não protesto, deixar um alerta para vocês aqui da segunda instância, que vejam de bons olhos isso, porque eu não vejo motivo, entendeu? De marcar uma instrução, porque na época que vocês trabalhavam lá embaixo, vocês faziam em média 18, 20 audiências por dia. Hoje, vai segunda-feira lá no fora, vai sexta-feira. Felizmente, está acontecendo, eu acho que é muito sério o que está acontecendo. Não queria, entendeu? Deixar ciência aqui, não é protesto, porque para mim tanto faz audiência, para mim ser dia 18, 19, dia 20, mas só que tem que estar vendo muitas conversas lá entre os advogados e não vejo motivo, não cresceu tantas ações assim de 5 anos para cá, entendeu? Acho que o nível vem mantendo a mesma coisa de 6, 7, 8, 10 anos atrás. Se Vossas Excelências faziam 18, 20 audiências por dia, por que tem que ser feito 5 audiências, 8 audiências por dia, sendo que... Bom, doutor, isso aí é matéria que foge à competência da turma, então eu solicito ao senhor que, se quiser, se for do interesse do doutor, levar a questão a termo, é uma questão mais para ouvidoria ou para corregedoria, mas não é questão para ser tratada na turma, então, se é o interesse do doutor, eu esclareço que o caminho seria outro, não a turma recursal. Meu voto já foi proferido nesses termos, negando provimento. Doutora Adriana. Eu acompanho, senhor presidente. Doutora Juliana. Quanto à manifestação do doutor, eu comungo em relação à indispensabilidade da justiça do trabalho e o impacto que isso tem na vida da nação. Tomara que a gente consiga fazer perceber isso. E da preocupação, acho sim que o número de processos não só aumentou, como tem aumentado, mas também entendo que é nesse momento, porque aumenta por várias questões, né? E é nesse momento que a gente tem que buscar dar ainda mais efetividade às normas, um tempo ainda mais célere. Infelizmente, aqui do tribunal, nós perdemos um tanto dessa agilidade. Eu acho que não só da terceira região, mas da terceira região também. Eu também entendo que deveríamos reagir a isso, né? Cada um dos trabalhadores que está à espera do resultado. Eu vejo também com preocupação uma audiência sendo marcada com 2 anos de lapso temporal. É só para dizer que o senhor não está sozinho nem na preocupação e nem na questão da mudança que a gente está sofrendo, nem quanto ao perigo que hoje corremos como nação, eu entendo. Né? Retirando os trabalhadores garantias e proteção, que hoje pode custar muito caro. Quanto ao voto, eu estou acompanhando integralmente, presidente, sem divergência. Muito obrigado. Bom trabalho para você.
Próximo é o número 8 da pauta, processo 10.403, recorrente Caixa Econômica Federal, recorrido Roseli Maria Azevedo Cacheta. Votam no processo doutor Luiz Antônio de Paulo Ianaco, relator, doutora Adriana Goulart de Sena Orsini, doutora Juliana Violi Cordeiro. Inscrita para sustentação, doutora Tarine Rodrigues. A senhora está falando por quem, doutora? Pela reclamante recorrida. Pela Roseli. Recorrida. Negando provimento. Demora para abrir aqui, doutor, mas eu estou negando provimento. Quer se manifestar? Aguarda eventual divergência, excelência. Então, eu vencido, né? Então, né, provimento fico vencido, doutora Adriana. Não, está negando provimento, né? Provimento. Sim. Eu já fiz adaptado. Já foi adaptado. Tá. De acordo com o voto já adaptado. Tá. Mantendo a sentença, né, excelência? Mantendo Muito a obrigada, sentença bom com dia, a bom lei. trabalho. Próximo é o 18 da pauta, processo 11.062, recorrente Cleuso Leonel Duarte, recorrida Bambuí, Bioenergia S.A. Votam no processo doutor Luiz Antônio de Paulo Ianaco, relator, doutora Adriana Goulart de Sena Orsini, doutora Juliana Violi Cordeiro. Inscrita para sustentação, doutora Júlia Melo Camargos. A senhora está falando pela empresa, doutora? Sim. Pela recorrida. Tem a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, qual eu peço vênia para cumprimentar os demais membros desta colenda turma, ilustre representante do Ministério Público, demais presentes, bom dia. Excelências, trata-se de demanda trabalhista, onde o reclamante insiste em pleitear, em sede de recurso ordinário, a aplicação por analogia do artigo 72 da CLT. Acontece que o reclamante era rurícola, cortador de cana, e ele é nítido que não há semelhanças entre o cortador de cana e os profissionais que exercem a mecanografia. Apesar de serem exercícios repetitivos, tal função não se assemelha em ponto algum. Ademais, cumpre ressaltar, excelências, que a especificidade da norma regulamentadora do NR, a norma regulamentadora, 31 do Ministério Público do Trabalho e Emprego, ela prevê a necessidade dos descansos, mas ele não lhe dá essa especificidade, ele não demanda o tempo desses descansos. Logo, a empresa ela sempre forneceu ao reclamante os descansos durante a jornada de trabalho. O reclamante tinha ginástica laboral assim que entrava na empresa, depois ele tinha descansos para hidratação durante 2 vezes por dia, além do intervalo entre a jornada. Logo, apesar da norma a norma do artigo 72 prever que a cada 90 minutos trabalhados deveriam haver 10 minutos de descanso, a própria empresa já fazia essas pausas, já oferecia a ele essas pausas, não dessa maneira, mas ainda assim cumprindo integralmente a norma regulamentadora. Dessa forma, requer a mantença da sentença e o não provimento do recurso da reclamante. É o que se pede. O artigo 72 é muito específico com relação às atividades abrangidas, entendo que o reclamante não se enquadrava, mantenho a decisão nos termos em que proferida. Doutora Adriana? Desculpa. Na verdade, senhor presidente, eu estou fazendo uma divergência, né, dispondo, colocando a NR 31 do Ministério do Trabalho, né, estou citando o julgado da STI e do TST, estou dando provimento ao recurso do reclamante para crescer a condenação ao pagamento de 10 minutos de intervalo a cada 90 de trabalho consecutivo como extras, acrescidos do adicional constitucional ou convencional que for mais favorável, durante todo o contrato de trabalho do reclamante. No período não prescrito, com reflexo em repousos semanais remunerados, férias mais 1/3, gratificações natalinas, fundo de garantia, mais 40%. Essa é a minha divergência, a minha proposta de voto. Doutora Juliana? Eu também consegui divergência. É comprovado que, no caso do cortador de cana, trata-se de movimentos repetitivos. Nesse sentido, incide a NR e eu estou acompanhando a divergência. Esse caso ficou integralmente vencido, passo à redação. Já está aí. Sim, não tem problema. Aí, redatora, doutora Adriana. Doutora, eu posso usar essa, né?
Sim, sim. Pode. Próximo é o 27 da pauta. Processo 11.599, recorrente Carlos Saraiva, Importação e Comércio Limitada, recorrido Walter Gonzaga de Val Filho. Votam no processo doutor Luiz Antônio de Paula Ianaco, relator, doutora Adriana Goulart Senocini, doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrito para sustentação, doutor Elias Nagin Neto, pela recorrida, doutor Elias não se encontra presente. Então, eu conheço e nego o provimento. Estou acompanhando. Doutora Juliana. De acordo. Unânime. Unânime, eu sou vencido. Ah, é, eu venci. Unânime, eu venci. É, unânime, eu sou vencido. 20? Não, o 20 já foi. Já foi? Já, o 20 foi sustentação oral à distância. Então acabou? Esse foi o 27? É, então acabou a sustentação na pauta Na do minha senhor, pauta acabou. Então a gente passa para a doutora Pauta da Adriana. Adriana. Não, só. Pauta das 9h16. Isso. Não, eu já tinha. Maior que tem? Não, já tinha. Tem muito? Não, sustentação é pouquinho. A maior sustentação era do senhor. Agora a gente passa então para a pauta de 9h16, da relatoria da doutora Adriana. Dela só tem 3. Um já foi. Primeira inscrição para sustentação oral, número 21 da pauta. Processo. Nessa não. Essa o senhor só preside. Processo número 21 da pauta é o 10.697, recorrente Sangloban Distribuição Brasil Limitada, recorrido José Maria Caldeira Maciel. Vota no processo doutora Adriana Goulart Senocini, relatora, doutora Juliana Vignoli Cordeiro, doutor Marco Antônio Paulinelli Carvalho. Inscrito para sustentação, doutor Joatan Ferreira da Silva. O senhor está falando pela empresa, doutor? Isso, a Sangloban. Pela recorrente. Tá, doutor tem a palavra. Nobres desembargadores dessa turma, ilustríssimo representante do Ministério Público, demais servidores e presentes. Está sobre a apreciação de Vossas Excelências o recurso ordinário interposto pela reclamada contra a sentença que julgou procedentes os pedidos do reclamante. Entretanto, com devido respeito, a sentença merece reforma. Preliminarmente, eu destaco o caso de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, que pois decidiu o juízo de primeira instância em deferir a contradita da testemunha trazida a rogo da reclamada sob a alegação de essa exercer cargo de confiança. O cerceamento de defesa impediu que o supervisor, que é quem tem mais propriedade para falar sobre o assunto de remuneração variável, realizasse a explanação métrica do cálculo de vendas. A testemunha, ela não tem poderes disciplinares suficientes, não tem poder de decisão na empresa e, enquanto supervisor, sua tarefa é relatar a realidade do setor. Encaminhamentos de pedidos não são mais que meras sugestões que podem ser apreciadas pela gerência da empresa ou não. E em nenhum momento na instrução processual houve a comprovação de que a testemunha contraditada tinha qualquer interesse na causa. A imparcialidade ou parcialidade, ela não pode ser em nenhuma hipótese presumida. A testemunha é a que tinha maior conhecimento para fazer prova. Era o mais capacitado para apresentar como é realizada a remuneração do reclamante na condição de supervisor desse. Era o mais capaz de esclarecer quanto aos detalhes da composição de sua remuneração. Dessa forma, nobres jogadores, eu reitero que, ao decidir o juízo e não colher o depoimento da testemunha contraditada, ao menos como fosse informante do juízo, na busca pela verdade real, incorreu o magistrado em ofensa ao princípio da ampla defesa do contraditório, considerando que não houve oportunizada a reclamada a situação de produção de prova robusta de suas alegações. Entretanto, ainda que esse não seja o entendimento dessa egrégia turma, no mérito existem razões para a reforma da sentença. Nobres julgadores, eu destaco que a função exercida pelo reclamante era de vendedor especialista e a sua remuneração se compunha de um salário fixo, acrescido de uma variável que podia chegar até 60% da sua remuneração fixa. A evolução gradativa dessa parcela variável, ela aumenta conforme o atingimento da meta do setor que ele trabalha. A título de exemplo, se o reclamante atingisse uma meta de nível 1,
ele receberia o salário fixo acrescido de um percentual variável de 20%. Uma meta de nível 2 seria o salário fixo e uma remuneração variável de 40%, de acordo com o seu salário fixo, e a meta de nível máximo, o salário fixo crescido de uma parcela variável de 60%. O resultado do setor é um conjunto de vendas do vendedor especialista, o vendedor generalista e até o autoatendimento. O autoatendimento nada mais é que a situação quando o cliente chega à loja, vai até a prateleira, pega o produto, escolhe, leva até o caixa, sem a intervenção de nenhum vendedor. Nesse ponto eu ressalto ainda que essa parcela variável ela nada mais é que um incentivo de vendas, pois a loja em que trabalhava o reclamante é uma loja deficitária, sem bons resultados, inclusive apresenta prejuízos, sendo considerada de pequeno porte. Portanto, em face de todo exposto, requer o provimento deste recurso ordinário para que a sentença atacada seja declarada nula, retornando os autos à primeira instância para a devida finalização da instrução processual e, na eventualidade de prevalecer o entendimento quanto à inexistência de cerceamento de defesa, seja reformada a sentença para estipar a condenação ao pagamento de supostas diferenças salariais e demais pedidos referidos ao reclamante. Doutora Adriana. Pois não, senhor presidente. Em relação ao tema, primeiro saudando a sustentação oral, doutor, muito encadeada, muito bem feita. Muito obrigado. Parabéns, viu? Em relação à questão do cerceamento de defesa, eu estou analisando o contexto de que foi feito, e aí a questão, inclusive, dele não ter ouvido como informante, e estou entendendo que dentro desse contexto de um cargo de confiança, eu acho que o juiz, na realidade, ele usou do poder que ele tem de conduzir a instrução, e acho que não houve, nesse caso concreto, né, pelo cenário que foi revelado, um cerceamento de defesa alegado. Né? Então, eu estou, na minha proposta de voto, entendendo que é inviável o acolhimento da preliminar cerceamento de defesa. Em relação ao mérito, já passando ao mérito, das diferenças salariais e comissões, há uma questão aqui forte, que foi, na realidade, a análise do termo de audiência, né, que está aqui nos autos, que possibilita o segundo grau concluir que houve primeiro, o preposto revela um desconhecimento dos fatos. E aí, isso é algo muito forte no processo, porque equivale a uma confissão. Então, esse desconhecimento dos fatos pelo preposto do empregador, induzindo a presunção de veracidade e fazendo a análise com a outra testemunha ouvida, o Wallace da Silva, né, demonstram que a sentença, junto com a confissão e mais oitiva da testemunha, entende que o que foi produzido pela sentença de primeiro grau não vejo razão para alterar o que houve de condenação a reclamada. Também, da mesma forma, né, apesar de não ter havido muita ênfase a questão das horas extras, o intervalo, mas também objeto do recurso, da mesma forma, uma análise, né, de todas as questões que foram produzidas, o senhor vai ver no meu voto quando estiver disponível, que nesse sentido, né, eu estou entendendo que o apelo deve ser desprovido. Essa é a minha proposta de voto, senhor presidente. Doutora Juliana. Vou fazer um registro também da sustentação oral, muito boa, muito tranquila, Obrigado, com muito conhecimento com muito conhecimento do caso. Mas realmente, diante da fundamentação já exposta aqui oralmente pela relatora, eu estou acompanhando o voto. Doutor Paulinelli. Acompanho também. Então, unânime. Obrigado, não, bom dia. Bom dia. Quem? Doutor. A empresa está no nome da... Qual é a empresa? Perdão? Qual é a empresa na razão que a gente vê na... A Telenorte. Telenorte, tá. Telenorte. É Telenorte, o nome que é cadastrado é Sangoban Distribuição. Obrigada. Próximo agora é o número 16 da pauta. Processo 10.577, recorrente Banco Santander Brasil S.A., recorrida Marcela Teixeira Costa Godinho.
Votam no processo doutora Adriana Goulart Senocini, relatora, doutora Juliana Vignoli Cordeiro, doutor Marco Antônio Paulinelli Carvalho. Inscrito para ostentação, doutor Eduardo Vicente Rabelo Amorim. Pela autora, doutor Eduardo não se encontra presente. Doutora Adriana. Está direto à conclusão. Estou conhecendo e, no mérito, negando provimento. Doutora Juliana. De acordo. Doutor Paulinelli. De acordo. Unânime. Então, a sustentação acabou.